Olá, bom dia para você. O INSS começa a avisar sobre o pagamento da revisão de valores das aposentadorias por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença. Previdência Social é o tema do Pronto Atendimento. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Tônia Galetti, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Bom dia, Tônia. Obrigada, viu, por voltar aqui no programa. Obrigada a vocês. Olha, do mês de abril de 2002 até abril de 2009, o INSS calculou de forma errada o valor dos pagamentos de aposentadorias por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença. O erro de cálculo foi reconhecido depois de uma ação civil pública do Sindicato dos Aposentados. E até o final do mês, a Previdência deve concluir a primeira parte do pagamento da revisão. O erro aconteceu porque o INSS calculou benefícios levando em conta todas as contribuições e fazendo o cálculo pela média. Mas a lei diz que a Previdência deveria ter excluído as menores contribuições feitas pelo segurado e considerado apenas a média dos maiores recolhimentos. Até o dia 31 de janeiro, o INSS deve enviar cerca de 500 mil cartas comunicando o pagamento dos benefícios por incapacidade, já com um reajuste de até 22%. Em março, recebe os atrasados quem tem mais de 60 anos de idade e os segurados mais jovens, com até 45 anos, ficam esperando o pagamento que deve acontecer entre os anos de 2014 e 2016. A Previdência Social deve gastar mais de 15 bilhões de reais com o acerto de todas as revisões. E quem tem doenças graves, como câncer, tem direito de pedir a antecipação do pagamento, independente da idade. Então, Tônia, só para a gente entender melhor. Então, nesses anos, né, entre abril de 2002 até 2009, houve um erro de cálculo e quem recebe hoje aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença vai ter direito a essa revisão, é isso? É isso mesmo, Madi. Na verdade, o erro foi cometido pelo INSS de 99 até 2009. Mas, tendo em vista o tempo que passou, as pessoas de 99 a 2002 perderam o direito à revisão, porque o INSS não fez essa revisão administrativamente e quando nós ingressamos com a ação, já havia passado o período estabelecido pela lei para revisões judiciais. Então, o INSS se fiou nisso e conseguiu reduzir essas revisões. Em 3 anos que pessoas perderam essa revisão. E daí, quem não receber essa carta não significa que não vai receber a revisão, é isso? Pois é, isso está um verdadeiro dilema, porque após assinarmos o acordo, nós combinamos que faríamos em conjunto, o Ministério Público, o Sindicato, eu e o INSS, um plano de comunicação, de forma que todas as pessoas fossem comunicadas antecipadamente, de forma adequada, sobre a revisão, para não haver uma corrida aos postos, para não haver dúvidas, nem mesmo a possibilidade de fraudes, né? E de pessoas que querem enganar os aposentados nessas circunstâncias. Acontece que nós não conseguimos realizar esse plano de comunicação junto com o INSS. Eles não sentaram conosco para conversar. E até o momento, nós, assim como toda a imprensa, não sabemos quando que eles vão encaminhar essas cartas. Uma vez que os pagamentos já começam a ocorrer nesse final de mês e comecinho de fevereiro. Então, eu não sei dizer ao certo quando vão mandar essas cartas para as pessoas, né? Então, essa informação de que as cartas começam a ser enviadas, nós conseguimos através de sites. Sim. Agora, também não tá confirmado precisando isso. a data de envio, né? Entendi. Então, assim, em tese, teria que ter sido mandadas essas cartas
final de dezembro, né, começo de janeiro, para que as pessoas tivessem tempo de receber, saber os valores, porque nós estamos falando, Madi, de pessoas que têm benefícios por invalidez. Sim. Pessoas com dificuldades de locomoção, de entendimento, de compreensão. E isso tudo acarreta uma necessidade de uma atenção especial. E isso, infelizmente, não houve. Então, não dá para dizer que é possível consultar pelo site da Previdência? Então, o que dá para consultar pelo site, Madi, é em relação ao valor. Porque vamos supor, eu até peguei alguns exemplos para trazer. A pessoa ganhava um salário mínimo de aposentadoria por invalidez, ou auxílio acidente, ou auxílio doença. E ela, quando entra no site para ver qual é o valor que ela vai receber agora, consta lá o salário mínimo com esse aumento de R$ 678. Isso significa que ela não teve a revisão, porque senão certamente esse valor seria maior. Entendi. Ou no caso a pessoa, se você me der licença, Madi, eu vou até pegar minha colinha Claro. aqui. Um senhor aposentado por invalidez, nem é tão senhor assim, ele é de 75, recebia R$ 1.412,61. Com a revisão, ele passa a receber R$ 1.691,63. Como que eu sei isso? Eu apliquei sobre os R$ 1.412 que ele recebia em dezembro, o aumento estabelecido pela lei, de 6,2%. Esse aumento seria apenas de R$ 87. E como ele teve um aumento de 191, eu pressuponho que ele teve a revisão. Recebeu. Então, para quem nos ouve agora, essa é a maneira de fazer o cálculo. Quer dizer, se você entrar no site da Previdência, perdão, e descobrir que o valor está acima do aumento do salário... Isso, é quando você pode deduzir que teve a revisão. Esperamos que até o dia 31 de janeiro essas cartas sejam encaminhadas às pessoas. É um pouco de falta de cuidado, né? De respeito até, um pouco não é, de falta, assim, um descaso, né, Madi? Assim, eu entendo, é claro que nós não somos irresponsáveis de dizer que é fácil, porque são milhões de cartas, tem que ser feita toda uma triagem correta, toda uma análise, mas houve tempo hábil para isso. Se, no momento que fizemos o acordo, eles já diziam que tinham todos esses dados levantados, por isso que eles sentaram na mesa para negociar, não há que se falar que não houve tempo hábil de setembro, quando assinamos o acordo do ano passado, até hoje, dia 23 de janeiro de 2013, para processar essas cartas e dar uma satisfação às pessoas. Sem dúvida. Olha, a Núbia Paiva escreveu para a gente, ela pergunta, quem recebe o benefício do LOAS pode adquirir aposentadoria por deficiência física e mental? Então, isso depende, Madi, se essa pessoa exerceu alguma atividade remunerada ou contribuiu de alguma outra forma para o INSS. Porque a aposentadoria, ela pressupõe uma contribuição. Ela não é um benefício dado sem que a pessoa tenha feito uma contraprestação ao INSS. O LOAS, diferente disso, é um benefício assistencial, que é dado às pessoas com dificuldades, ou porque idosas, ou porque possuem algum tipo de deficiência. Então, se essa pessoa preenche os requisitos legais para requerer uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, significa que ela trabalhou, que ela contribuiu para o INSS e, portanto, faz direito ao benefício. Momento em que, quando ela requerer a aposentadoria, ela vai perder o LOAS. Então, ela não vai conseguir acumular essas duas coisas. Entendi. Olha, o Tiago Cruz é de Santos. Ele pergunta, atualmente, como é feito o cálculo da Previdência para aposentadoria? Então, é uma maneira até da gente explicar direitinho, porque essa é uma pergunta recorrente, parece que é simples, mas não é não. Na verdade, hoje, como que é feito esse cálculo? O INSS vai pegar 80% de todo o período contributivo de 1994 para cá. Então, independente de você ter começado muito antes, o que eles vão se utilizar, os valores que eles vão se utilizar dos seus salários de contribuição é de 94 para cá. Eles pegam os 80% maiores salários de contribuição, então eles desprezam os 20% menores e fazem a média. É uma média aritmética simples e em cima dessa média eles aplicam o famigerado fator previdenciário, que é uma fórmula criada levando-se em conta a expectativa de vida
das pessoas que normalmente, em 90% dos casos, reduz o benefício da pessoa em até 40%. Olha, por falar no fator previdenciário, eu tenho aqui a informação que, quando que é o dia do aposentado mesmo? Dia 24? Dia 24 de janeiro. O sindicato prepara uma manifestação, é isso? Eu gostaria que você explicasse para a gente. É isso mesmo, Madi. Infelizmente, nós não encontramos hoje motivos para comemorar. Então, o que seria uma data de comemoração do Dia do Aposentado, que tanto trabalhou e contribuiu para o crescimento da nação, vai ser um dia de reivindicação, um dia de protesto, né? Onde exigimos respeito, onde exigimos resposta das autoridades às muitas promessas políticas feitas e onde convidamos não só o pessoal aposentado, mas todo o pessoal da ativa que está trabalhando, que vai se tornar aposentado um dia, para que se junte a essa bandeira e consiga um pouco mais de dignidade para os aposentados. O fim do fator é um dos motivos dessa manifestação? A verdade é, Madi, porque ela é mais do que uma reivindicação, ela é uma promessa feita em campanha pela atual presidente da República e que não está sendo cumprida nem no sentido de negociação. Nós temos tentado odiernamente essa pauta de negociação e tudo o que ouvimos é que não dá para fazer. Não dá para fazer, não dá para tirar e não é feita nenhuma contraproposta e não é levado a sério uma reivindicação que nós sabemos é necessário ter um redutor que iniba as pessoas de se aposentarem tão cedo, uma vez que têm condições de continuar trabalhando, se socializando. No entanto, por outro lado, a gente há de considerar que as pessoas têm direito à contraprestação, que não é possível imaginarmos que nós vamos pagar indefinidamente para o governo os impostos e, ao termos adquirido o direito da aposentadoria, tenhamos o benefício reduzido em até 40%. E até mesmo a alternativa ao fator não é considerada? Não é considerada. Nós fizemos aquela proposta do 85-95, que num primeiro momento eles acharam adequado, depois já não acharam mais e disseram que teria que ser 95-105, mas não levaram adiante essa discussão e até o presente momento não temos nenhuma resposta, nenhuma definição, por isso a gente convida a todos, né? Onde vai ser a manifestação, Tônia? Vai ser na Rua do Carmo, na rua mesmo, nós vamos fechar a rua para essa manifestação, lá no centro. Em frente ao sindicato? Em frente ao sindicato. Muito bem, olha, outra pergunta aqui. Atos Ferreira escreve, por que parei de receber o abono salarial, ou o PIS, depois que eu passei a receber o auxílio acidente? Então, na verdade, não faz muito sentido ter parado de receber, mas talvez falte para mim algumas informações. O auxílio acidente, quando que ele é concedido às pessoas? Quando ela sofre uma incapacidade em decorrência de algum acidente de trabalho, por exemplo, e essa capacidade dela de trabalhar é reduzida e é definitiva. Então, por exemplo, ela perde uma falange, ela perde algum dedo, perde o movimento de algum membro, e aí ela vai receber auxílio acidente. Qual é o valor desse auxílio acidente? É de 50% do auxílio doença que ela recebia. E aí ela vai receber para sempre até se aposentar, porque hoje não é possível acumular os dois. Então, em tese, essa pessoa voltou ao trabalho, voltou para a empresa que ela trabalhava. E ela volta a ter todos os direitos normais dos trabalhadores, inclusive o PIS, né, que é o abono salarial. Então, eu não entendi por que ele especificamente não está recebendo. Se ele puder depois mandar mais informações. Mais informações. Isso. Olha, a Fernanda é de Itapevi, ela mandou uma pergunta pelo Face. Ela conta, estou afastada por problemas no joelho e sempre dou entrada no INSS, mas fico afastada 3, 4, 6 meses. Por que quando eles negam 1 ou 2 vezes, eu tenho de dar entrada tudo de novo como se fosse a primeira vez? Isso, na verdade, sob o meu ponto de vista, é um erro do INSS, porque eles fazem o seguinte, eles nivelam por baixo todas as pessoas para eliminar as supostas fraudes que acontecem no INSS e estabelecem prazo. Então,
em determinado tempo você vai ter o seu benefício negado, quando você for renovar. O que faz com que as pessoas deem entrada novamente e consigam um benefício. Então, há um paradoxo, né? Ou a pessoa tem direito ou não tem direito. E o que acontece é que as pessoas que têm direito ficam muitas vezes, Madi, num período que a gente considera de limbo, né? Porque nem a empresa aceita a pessoa de volta, porque ela, de fato, não tem condições de trabalhar, e nem o INSS paga o auxílio que a pessoa tem direito e merece receber. Então, a pessoa fica sem ter de onde tirar o seu sustento, por conta de supostas fraudes que acontecem. Olha, a Eliane Ramos conta, meu pai recebe o auxílio-doença desde 2006. No mês que vem, ele fará 65 anos. Eu já posso levá-lo para receber a aposentadoria? Ele terá direito a receber a diferença do erro de cálculo que nós falamos no começo do programa? Então, na verdade, ele precisa ver se o caso dele é de uma aposentadoria por invalidez. Se ele, durante esse tempo em que esteve afastado por auxílio-doença, exerceu uma atividade, significa que ele estava apto ao trabalho e, portanto, não fazia jus ao auxílio-doença. E aí sim, se ele tiver todo o tempo necessário, conforme estabelece a lei, ele poderá se aposentar por idade, por exemplo. No entanto, é preciso saber que ele deverá devolver ao INSS o que ele recebeu de auxílio-doença indevidamente, uma vez que ele estava apto a trabalhar. Então, o que a gente pressupõe? Que ele não está apto a trabalhar e recebeu por esse período todo o auxílio-doença e que pode, sim, se for o caso, ser transformada numa aposentadoria por invalidez, dependendo da situação em que ele se encontra. Mas ele tem direito a essa revisão do auxílio-doença? Pode ser que sim, pode ser que não. Para isso, eu peço a gentileza de que ela entre no site do INSS e faça aquela continha que a gente falou a respeito dos aumentos, se foi superior aos aumentos legais concedidos pelo governo federal. No caso do salário mínimo, se ele ganhava R$ 642, se passou para 678, significa que ele não tem direito à revisão. Ou então, se ele ganhava mais que o salário mínimo, se o valor a ser pago agora, no final de janeiro, é superior a 6,2% de aumento. Entendi. Olha, o Lorival Castro escreve, eu fiquei afastado por auxílio-doença de outubro de 2012 até janeiro agora, deste ano. Eu tenho direito a um novo cálculo? Ficou um pouco... Não ficou claro, né? Não ficou muito claro. Pode ser, talvez ele queira saber se ele for se aposentar por invalidez, se ele tem direito ao novo cálculo. A lei estabelece que sim. No entanto, o que acontece normalmente é que o INSS apenas transforma o valor que ele recebia de auxílio-doença no valor da aposentadoria, sem recalcular novamente. Olha, a Eliane Cerqueira é do Rio. Ela conta, o INSS, eu peço perdão hoje, Não, imagina. O INSS deveria ter mais respeito pelos contribuintes que pagam a alíquota de 5%. Eu venho acompanhando as pessoas reclamando que os seus benefícios foram indeferidos. O tal sistema SARSI, é isso? SARSI. O que é isso, hein, Antônia? A gente até acho que comentou a semana passada, Madi. Quando eles aprovaram essa regra para uma contribuição menor, no caso das donas de casa, de 5% do valor me lembrei agora. do salário mínimo, eles não tiveram condições de inserir diretamente no sistema do INSS essa sistemática. Então, eles criaram um sistema paralelo, que é esse SARSI, para rodar toda essa... para ficar armazenado com essas informações, para ter tudo isso armazenado. E esses sistemas não estão se comunicando, o do INSS com esse SARSI. É quando as pessoas vão requerer aposentadoria, eles olham no sistema do INSS e não tem as contribuições. E a pessoa precisa fazer prova das contribuições feitas. Uma orientação que eu sempre dou para as pessoas, e aí não é nem os aposentados, é para as pessoas que me perguntam, que ainda estão trabalhando. Guardem todos os comprovantes, guardem os olerites. Eu sei que é um inconveniente, mas é uma necessidade, porque nós não podemos confiar 100% no sistema existente, porque o sistema pode falhar por qualquer motivo, seja erro humano, seja uma falha no próprio sistema, e a gente tem que fazer provas daquele tempo de
ou de empregado, ou de contribuinte individual. E se nós tivermos os carnês, a carteira, os olerites, fica muito mais fácil. Entendi. Olha, a Célia, ela escreve: o meu filho me ajudava muito, mas faleceu há 5 meses. Eu não tenho provas de que ele morava comigo. Eu vou ter direito a alguma pensão? Infelizmente, nesse caso, vai ser bastante difícil de conseguir, porque é preciso fazer prova da dependência, da convivência, dos pagamentos das contas em conjunto. É preciso fazer essa prova para que a senhora tenha direito a uma eventual pensão do seu filho, caso ele estivesse registrado e contribuindo para a Previdência Social. A Rita de Cássia escreve: eu gostaria de saber se o meu filho, que está no centro de ressocialização, tem direito ao auxílio reclusão, que foi o tema do programa na segunda-feira. Ele saiu do serviço onde estava registrado desde outubro de 2011 e só trabalhava prestando serviços. É preciso saber se ele contribuía para o INSS, isso não ficou assim muito claro. Se ele contribuía, sim, ele tem direito, a família tem direito ao auxílio reclusão. Se ele não contribuía, ele fazia apenas alguns bicos e não contribuía formalmente para o INSS, não. Ele não terá direito, a família não terá direito ao auxílio reclusão. Me parece que sim, porque ela conta que ele saiu do serviço onde estava registrado desde outubro de 2011. E quando ele foi recolhido? Ela não Porque conta. ela fala logo depois que ele prestava apenas serviços. Então pode ser que tenha, se ele ainda tinha qualidade segurado, saiu em 2011, né, no final de 2011, e ainda não tinha perdido a qualidade segurada e foi recolhido ao centro de reabilitação, ele sim, a família tem direito ao auxílio reclusão. Onde ela pode ter essa resposta, Tônia? Ela tem que pegar os documentos do filho dela e também na penitenciária, no centro de reabilitação onde a criança está internada, do documento que comprove que ele está lá recolhido e se dirigir a uma agência do INSS mais próxima de sua casa, que lá eles vão orientá-la direitinho e, se for possível, eles já vão dar entrada naquele momento mesmo. O Carlos Alexandre Granada escreve: eu fiquei afastado em fevereiro de 2009 por 2 anos. Eu recebia um salário mínimo. Eu entrei com uma ação e gostaria de saber se eu vou receber esses atrasados. A Justiça já deu a tutela antecipada com os laudos periciais e condenou o INSS a pagar os atrasados, sobre o erro do cálculo. Eu teria que entrar na Justiça para receber a diferença? Na verdade, não. Já, pelo que ele diz, já houve uma ação na Justiça, ele já ganhou essa ação na Justiça. O juiz já condenou o INSS a pagar, é apenas aguardar esse pagamento, que pode se demorar um pouco, como a gente sempre comenta aqui. É importante que o advogado, né, dessa pessoa vá ao INSS, vá ao juizado, peticione para o juiz, solicite a imposição de multa diária, caso não seja feita a revisão, para que isso seja acelerado e a pessoa receba o que tem direito. A Rosa diz: eu gostaria de saber se pagando o INSS como autônoma, eu posso pagar o ISS em outra cidade, sem ser a que resido. Então, olha, em tese, assim, são coisas diferentes, né? O ISS, ele é decorrente da prestação de serviço. E ele tem que ser pago pela alíquota, pelo percentual estabelecido no local da prestação de serviço. Então, se a pessoa mora em Santos, mas ela presta serviços em São Paulo, ela tem que recolher a alíquota de São Paulo e não a alíquota de Santos. Isso não tem a ver diretamente com o recolhimento do INSS, exceto pelo fato de que se ela tem uma empresa a ponto de recolher o ISS, ela certamente, pela empresa, tem condições de recolher a Previdência Social, uma vez que ela tem rendimentos nessa empresa, o que não justifica ela recolher como facultativa. Então, apenas seria um erro de enquadramento no INSS, porque ela deveria recolher como pessoa jurídica, né, com o prolabore, com os rendimentos que ela tem na empresa, e ela está recolhendo como facultativa, que é o quê? Que é recolher como quem não trabalha. Normalmente universitário, estudante, menor de idade, os pais começam a pagar para essa pessoa, até que ela tenha condições de arrumar um trabalho e começar a recolher de outra forma.
Bom, um rápido intervalo então, daqui a pouco a gente volta com outras perguntas sobre Previdência Social. Continue aí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é Tônia Galete, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, a Neiva é de Florianópolis, ela escreve: eu tinha conseguido há 23 anos, já 23 anos de contribuição para o INSS, quando tive que encerrar a minha empresa por morte do meu marido. Na sequência, eu fiquei com problemas, com dificuldades, e o único trabalho que eu consegui foi o doméstico. Minha carteira de trabalho foi assinada como empregada doméstica, porém, não foram feitos os recolhimentos do INSS e o contrato ficou na carteira sem dar baixa. Existe a possibilidade de eu recolher esses anos que ficaram sem pagamento? Afinal, me faltam poucos anos para conseguir a aposentadoria. Eu estou viúva, desempregada e tenho 2 filhos na faculdade. Então, Neiva, são duas situações. Uma é que talvez você tenha necessidade de ingressar na justiça contra a sua empregadora, mesmo dos serviços domésticos, para que ela dê baixa na sua carteira e que ela faça, para que ela faça esses recolhimentos. Não é você que tem que fazer esses recolhimentos. E outra coisa é você não ter direito à aposentadoria. Isso não é verdade. Se você, com os 23 anos que você tinha, mais o tempo que você continuou trabalhando, você preencheu os requisitos legais para uma aposentadoria, você pode ir lá e requerer, porque você não pode ser penalizada pelo não cumprimento legal do seu empregador, seja ele doméstico ou não. Olha, Gabi tem 54 anos e escreve: eu passei pela perícia, alegaram que eu só tenho direito à aposentadoria por idade. Eu dei entrada para afastamento por uma série de problemas, escoliose, tendinite, problemas comprovados, né? E isso foi negado. Eu voltei a pagar há 3 anos, porém, eu tenho 10 anos já pagos. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a outro tipo de aposentadoria. Na verdade, pelo que ela diz, ela tem 13 anos aproximadamente de contribuição. Ela tinha 10 e depois voltou a pagar por mais 3. Mais ou menos isso que eu entendi. Sim. Ela ainda não tem o período total para aposentadoria por idade. De todo modo, ela tem que continuar contribuindo, aguardar completar 60 anos de idade para requerer aposentadoria por idade. Porque uma aposentadoria por tempo de contribuição exigiria muito mais tempo que ela não vai conseguir preencher, dada a idade que ela já se encontra. Agora, em relação ao afastamento, a uma possível aposentadoria por invalidez, ela pode, já que requereu junto ao INSS e não conseguiu, ela pode, nesse momento, se a incapacidade dela permaneceu ao longo do tempo, dar uma nova entrada e solicitar uma nova perícia. E, em não conseguindo, obtendo uma negativa novamente do INSS, ela pode se socorrer do judiciário, que costuma analisar com bastante cuidado esse tipo de ação. O Paulo Oliveira conta: eu tenho 17 anos de contribuição até 94. Depois disso, eu parei de pagar. Eu tenho 60 anos e gostaria de saber se eu posso contribuir para melhorar o valor da aposentadoria por idade. Em caso positivo, por quanto tempo e como será feito o cálculo? Ele não disse, ele já requereu aposentadoria por idade, né? Na verdade, não. Se você já requereu aposentadoria por idade e já recebe, não há que se falar na continuidade desses pagamentos. A não ser que você tenha uma atividade remunerada e aí sim você já esteja contribuindo. Momento em que você pode, se preencher os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, solicitar eventualmente essa troca ou correr o risco da desaposentação, que é a ação que ainda não está definida pelo Supremo Tribunal Federal, para requerer um recálculo dessa aposentadoria. A Tônia Galete é coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados e foi a nossa entrevistada de hoje. Eu gostaria, para a gente encerrar, que você desse o site do sindicato para as pessoas tirarem outras dúvidas, Tônia. Tá ótimo. O site do sindicato, Madi, é o www.sindicatodosaposentados.org.br. E no dia 24, que é o Dia Nacional dos Isso. Aposentados, a partir das 9 horas da manhã, na frente do sindicato, lá na rua do Carmo, número 171. Uma manifestação para pedir, entre outras coisas, uma decisão sobre o fim do fator previdenciário. É isso mesmo. Um bom dia para você. Obrigada, Tônia. Obrigada, bom dia a todos.
Bom, o Pronto Atendimento fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto para falar sobre direitos do consumidor. Você já pode enviar as suas perguntas. Bom dia, até lá.